Bem-vindos a mais um Primeiros Capítulos de Livros que vocês deveriam ler. O livro de hoje é A Garota Dentro de Si, da Isadora, e eu não vou falar sobre o nome porque eu não consigo. Eu vou ler o prólogo e o primeiro capítulo. Prólogo. Acho de bom grado informar a você, leitor, que essa obra se trata de um quebra-cabeças que vai se formando ao longo da leitura, junto com o repertório musical escolhido para ilustrar certos capítulos. Claro que não há obrigação em ouvir as músicas, mas certamente, tanto ouvi-las quanto entender suas letras de alguma forma, vai ser uma introdução ao capítulo dando um toque diferenciado e imaginativo às cenas e aos cenários, como se cada capítulo da minha vida fosse um ato no qual, às vezes, sou produtora, diretora e atriz da minha própria arte, e outras vezes sou mera espectadora, vendo a vida me dirigindo e tudo acontecendo ao meu redor. É isso, venha participar dessa obra roubada de mim mesma. O ano era 1984. Ali nascia uma criança para alimentar expectativas. Segundo minha mãe, nasci de parto fórceps. Logo, tive preguiça até para vir ao mundo. Ou ali, já sabia de tudo que me esperava e só queria ficar um pouquinho mais quentinho e confortável no útero. Sentindo-me segura, querida. De acordo com minha madrinha, durante a gestação inteira, minha mãe esperava por uma menina, pois há 4 anos já tinha tido um menino. Pois bem, sabe aquelas brincadeiras de que a vida prega peça e prega com marreta? Eu sou uma dessas brincadeiras. No lugar da tão sonhada menina, depois de tanta preguiça e tanto sufoco para nascer, os médicos registraram um menino. Bom, era o que tinha para o momento, sem reclamar. Fui levada para casa, tratada como um menino e cuidada como um menino. Era o que esperavam, mas não era o que eu era. E sim, vou repetir muitas vezes nesse livro. Eu era a sonhada menina, e muito antes do final do livro, provavelmente você já estará certo disso. Embora tenha algo a mais. Sempre tem. Mas, mudando de assunto, eu não fui uma criança que aprontou muito. No entanto, mesmo aprontando pouco, acho que vale a pena saber o que fiz. Afinal, tive meus poucos momentos de glória e não quero gerar grandes expectativas sobre ser uma boa menina. Acho que, no mundo das princesas, eu provavelmente seria a Cruella de Vil. Um toque de maldade aqui, um charme ali. A certeza de que tem dias que é só estilo. Logo, com 6 meses de idade, minha mãe me segurava na janela de casa de esquadrias brancas emolduradas por lajotas, ainda em fase de acabamento, e enquanto meu irmão subia as escadas que a ladeavam, acabei pegando uma das lajotas. Sem intenção nenhuma, apenas peguei por mera curiosidade. Só que uma criança de 6 meses não tem força para aguentar uma lajota. Ironicamente, durante a minha vida inteira, não tive muita força física. Assim que soltei o objeto e minha mãe se deu conta, chamou meu irmão. Tarde demais. A lajota encontrou a testa dele como uma pedra lançada, rasgando um pedaço do tecido mole envolto de outro pedaço de pedra. Nesse encontro, o sangue escorria da ferida ao passo que o grito urgia como uma sirene. E isso, claro, que minha mãe falou. Óbvio que ela não novelou tanto quanto eu descrevi. Mas, nessa autobiografia, se não tiver um toque de drama, talvez não prenda tanto você, caro leitor. Como quando meu irmão, 1 ano mais novo, e eu estávamos curiosos, analisando uma poça de piche frio, enquanto meu pai bebia num bar logo ao lado, numa rua logo abaixo de casa. Cutuca daqui, mexe dali. Decidi que não era o suficiente. Fui tentar pegar uma pedra razoavelmente grande para jogar na poça. Bom, já disse que nunca fui muito forte. Então, já cheguei gritando e suando. Sai, sai, sai que eu não tô aguentando! E joguei. Só que não deu tempo dele sair de perto. Banho de piche. Quando eu vi o resultado, já fui quase chorando avisar a merda que aprontamos para o meu pai. Na hora, o bar inteiro se manifestou. Correram atrás da máquina que estava trabalhando para usar querosene e retirar o máximo de piche que tinha. Em casa, após o banho desesperado, ainda levaram meu irmão para a clínica, na cidade, para fazer uma limpeza nas pálpebras. Mas felizmente não foi nada grave. Apenas mais uma história a ser registrada nesse livro para a posteridade. Teve ainda a vez que, sem querer,
lambi uma colher de soda cáustica achando que era açúcar, enquanto meus pais se despediam de uma visita. Segundo dizem, nunca viram uma ambulância chegar tão rápido. Mas acho que as proezas terminam aqui quando começam as aulas. Até então, eu tinha o costume de pegar os livros lá de casa e folhear de um modo mágico, como se dali pudesse sair algo incrível, capaz de transformar minha vida e o mundo que me cercava. Pois bem, no jardim de infância, numa apresentação, eis que eu encarnei o Coringa à la Joaquim Fênix e comecei a rir. Não sei o porquê, se foi ansiedade, essa triste colega que me acompanha até hoje, ou nervosismo, talvez pura doentia. Só sei que acabei com a apresentação e dessa forma magistral dei início à minha vida acadêmica. Capítulo 1, Paradise, do Coldplay. Na pré-escola, eu me lembro de me destacar intelectualmente por aprender a contar logo cedo, observando os trens de carga que ficavam empacados nos trilhos, esforçando-se para subir um morro antes de alcançar um túnel na região onde eu morava. Amava ficar um tempinho a mais quando ia tomar água e os via parado. 1, 2, 3, 4, 5. E quando me dava conta, vinha alguma criança ao meu encontro para saber se tinha acontecido alguma coisa comigo, pois estava demorando demais. Afinal, a pré-escola era composta de uma estrutura com apenas 2 salas, banheiro e cozinha, além do pátio com uma goiabeira. Na área de linguagem, fui a primeira e única criança a sair lendo e escrevendo, o que me deu um passe adiantado para a primeira série. Não que eu imaginava que a palavra borboleta pudesse denotar algo tão significativo assim, mas enfim, foi o que, de certa forma, mudou minha vida. Eu passei a ser a caçula em todas as séries da escola. Nas brincadeiras, com exceção das unissex, como esconde-esconde, pega-pega e etc., eu não brincava com mais ninguém. Não era o tipo sociável facilmente. Nunca fui. E isso se dava por conta da minha identificação de gênero ser feminina. Eu não ia brincar com os meninos por não me identificar com eles, mas também não brincava com as meninas por não pertencer ao mundo delas. Porém, tinha um mundo a qual eu pertencia. O mundo da natureza, também conhecido como meu mundo. Era um mundo idealizado, na qual eu viajava sendo quem eu era, brincando sozinha, venerando o vento das folhagens, um barulho que nunca vou me incomodar de ouvir. Como eu me encantava por árvores, flores e plantas. Ali eu sabia que não teria julgamentos, brincadeiras cretinas ou comentários aos meus modos. Segundo os estereótipos, que me desculpem. Eu me sentia uma indiazinha no meio da mata, colhendo flores, ficando sobre a sombra de uma árvore totalmente deslocada e tudo. Lembro de uma vez, no recreio, a professora estava fazendo tranças das meninas e eu, sem noção nenhuma da vida, com o cabelo curto, pedi para ela fazer tranças em mim também. Além dela explicar que não dava por conta do meu cabelo curto e que era só para meninas, ainda virei chacota por querer algo que pertencia apenas ao mundo delas. Claro que, para quem era isolada, isso só piorou as coisas. Ainda nessa época, teve uma vez que eu ia de ônibus com meu pai para a casa de uma tia minha e estava entrando pela porta da frente. Isso já era normal aqui em São Paulo, mas lá no interior a gente entrava pela porta do fundo dos ônibus. Foi quando o senhor que eu jamais vi na vida me olhou, enquanto meu pai pagava a passagem, e disse: "Mas que menina mais linda!" Eu fiquei toda encabulada e estranhei um pouco alguém me reconhecer assim, do nada, como a garota que eu era, torcendo para que meu pai não tivesse escutado. Meu coração disparou. Ele estava falando com uma menina de cabelo curto. Como ele poderia me achar linda? E mais ainda, como ele poderia me achar uma menina? Hoje, pensando bem, dá para entendê-lo perfeitamente. Afinal, como a 11 de Stranger Things, fora considerada uma menina logo na primeira temporada. Um cabelo curto era capaz de mudar o que pensavam de mim? E isso, de certa forma, me empoderou. Não o bastante para brigar por meu lugar como menina no pré, mas o suficiente para continuar brigando com os meus pais para deixar meu cabelo crescer. Não que adiantasse. Toda ida ao cabeleireiro era um parto, com muito choro, vendo as madeixas caírem. Na época, não tinha Charlize Theron como furiosa para empoderar as carequinhas. Foi quando teve a formatura. As meninas com roupas cetinadas de branco e os meninos com roupas acetinadas de preto. Eu ia dançar com a Jéssica. A Jéssica, minha ex-namoradinha. Mas que eu ainda tinha um crush não só por gostar dela,
mas também porque eu queria ser ela. Então, não preciso dizer o quanto foi traumática essa apresentação. Impecável. A dança foi linda, as roupas maravilhosas, a saia que eu queria usar no corpo de outra pessoa, aquele cabelo lindo e cuidado na cabeça de outra pessoa, enquanto eu performava exatamente o que queriam de mim. Um menino perfeito, bom, dançarino e inteligente. Em casa, por outro lado, já dava indícios da minha feminilidade. Certo dia, minha mãe me pegou tentando usar o sutiã dela. Aquilo se transformou numa bronca medieval, seguida de uma pergunta retórica. Você quer ser uma menina? Cabisbaixa, sabendo que provavelmente apanharia e ainda levaria uma saraivada de broncas, respondi contrariada que não. Pela primeira vez, soube o que é desapontamento. E o pior, eu descobri esse significado comigo mesma. Era um misto de frustração, raiva, dor psicológica, uma profunda tristeza por não poder falar a verdade e gritar. Não, eu quero ser uma menina. Eu sou uma menina. Eu não sei como dizer ou como explicar, mas eu sou uma menina. Eu posso não ser o que você quer que eu seja, ou o que desejou um dia, mas eu sou uma menina. Mas não. Eu engoli palavra por palavra, na esperança de ser aceitada, de ser amada, de fazer parte da família. E por anos eu acreditei nisso. Então, pessoal, o que vocês acharam desse início do livro? É uma história muito forte, já deu pra perceber, né? Eu fiz a leitura dele e vai ter resenha aqui pra vocês, então fiquem de olho. Um beijo e até a próxima!